Hoje vamos falar sobre ecologia no Enem. Abordaremos nicho e habitat, o ciclo do nitrogênio, relações ecológicas e impactos ambientais. A ecologia é disparada um dos conteúdos que mais cai na prova do Enem. E o foco desse exame não é apenas a memorização dos nomes, esses nomes técnicos que a parte ecológica envolve, mas também a interpretação de como a ação humana interfere nos ciclos naturais. Primeiramente, nós vamos ver os conceitos fundamentais, né? Olha, nessa primeira parte da nossa videoaula, eu vou fazer uma análise geral de tudo que você precisa aprender sobre ecologia, depois a gente vai entrar em alguns pontos específicos capazes de você absorver da melhor forma possível, tá? Bom, antes de tudo, a gente precisa dominar a hierarquia e os termos técnicos. Quais são? Habitat é o interesse da espécie, onde ela vive. Nicho ecológico é a profissão dessa espécie. O que ela faz, como se reproduz, do que se alimenta. População é o grupo de indivíduos da mesma espécie no mesmo local. Comunidade, também pode ser chamada de biocenose, é o conjunto de várias populações de espécies diferentes. Ecossistema é a junção de fatores bióticos, como os seres vivos, e os fatores abióticos, como luz, água, etc. Agora vamos adentrar um pouco sobre o conteúdo de fluxo de energia e ciclos biogeoquímicos. Eu peço para que vocês se atentem quanto ao ciclo do nitrogênio, que eu vou citar basicamente aqui, mas é necessário que vocês tenham questões relacionadas à interpretação, a como é que funciona esse ciclo, porque praticamente todos os anos, se não todos os anos, cai, ou despenca. Então, prestem bastante atenção e treinem bastante sobre esse assunto. No que tange a cadeia e teia alimentar, a energia é unidirecional e decrescente, então começa no produtor e diminui a cada nível trófico. Produtores são autótrofos, plantas, algas. Consumidores heterótrofos, sempre eu me perco nessa sílaba tônica. São aqueles que não produzem o próprio alimento. E decompositores reciclam a matéria orgânica e inorgânica. Sobre o ciclo do nitrogênio, que é N2, né, não esqueçam que nitrogênio é de 2, pelo amor de Deus. É o que mais cai, da parte dos ciclos biogeoquímicos. Então, por isso que eu falo para vocês treinarem. Fixação, eu vou falar três fases desse ciclo para vocês. Primeiro, a gente tem a fixação, que é quando as bactérias Rhizobium transformam N2 em amônia, NH3. Não se esqueça que amônia é NH3. Depois a gente tem a nitrificação, que é quando a transformação de amônia em nitrito e depois em nitrato, forma que as plantas conseguem absorver. É nessa hora que as plantas conseguem absorver. E logo após a gente tem a desnitrificação, que é quando a bactéria devolve nitrogênio para a atmosfera. Calma que depois eu vou explicar melhor sobre isso. Sobre as relações ecológicas, a gente tem 2 harmônicas e 3 desarmônicas. Quais são as harmônicas? Mutualismo e comensalismo. No mutualismo, ambos se ajudam e a relação é obrigatória. Não se preocupe que eu vou dar exemplos depois sobre cada uma. Comensalismo, um se beneficia e o outro pro outro é indiferente. Por exemplo, restos de comida. Desarmônica, parasitismo. Um vive à custa do outro sem necessariamente matar por enquanto. Desarmônica, predatismo. Um mata e consome o outro. Desarmônica, competição, disputa por recursos, sempre que gera perda de energia para ambas as partes. Impactos ambientais. A gente tem eutrofização, que é o excesso de nutrientes e esgoto fertilizante da água, que causa a proliferação de algas, que causa a morte dessas algas, que causa a decomposição aeróbica, consumindo oxigênio. Depois os peixes vão morrer por asfixia. Magnificação trófica, acúmulo de compostos não biodegradáveis, metais pesados, DDT, ao longo da cadeia. Presta atenção, é ao longo da cadeia. O último nível trófico vai ser o mais prejudicado. Aquecimento global é aquilo que a gente mais conhece, né, que é o aumento do efeito estufa pelo excesso de CO2 e CH4. Espécies exóticas, quando uma espécie nova entra em um habitat, em um ambiente sem predadores naturais, ela vira invasora e logo desequilibra ali o nicho das espécies nativas. Vamos falar um pouquinho sobre macetes? Quando a gente se deparar com gráficos de competição, se 2 espécies ocupam o mesmo nicho, uma vai extinguir a outra ou mudar de hábito. Princípio de Gauss. E tem até eu fiz até alguns cards e coloquei no feed, na grade principal do meu Instagram de estudos, @laestude__. Depois vocês vão lá conferir. Só rolar pra baixo assim, aí vai achar. Tem algumas informações importantes sobre isso, tá? Eu não vou entrar muito no assunto. Nesse gráfico, uma curva sobe e a outra vai despencar. Diferencie bioacumulação de magnificação, que a gente viu ainda há pouco. Bioacumulação é o acúmulo em um indivíduo. Já a magnificação é em todo o ciclo. Toda a cadeia. Leguminosas e nitrogênio. Se a questão fala em adubação verde ou rotação de culturas, e preste atenção nesses termos, a resposta quase sempre envolve as bactérias fixadoras de nitrogênio nas raízes de feijão ou soja. Um ótimo macete. Eu recomendo, então, que vocês revisem sobre os biomas brasileiros. Por exemplo, Cerrado e Caatinga caem muito, assim, de forma indireta, mas caem. Principalmente em Cerrado. Entender a diferença entre sucessão primária, rocha nua e secundária, área desmatada. Saber interpretar pirâmides ecológicas, atenção para a de biomassa que pode ser investida no mar. Então, dominem essas partes também. Vamos falar um pouquinho mais sobre o ciclo do nitrogênio, tá? Que é o mais complexo e o mais cobrado. O nitrogênio, ele é essencial para formar proteínas e DNA, mas nós não conseguimos absorvê-lo respirando naturalmente como oxigênio. Precisamos de bactérias especialistas. E quais são essas bactérias? Por meio do processo de fixação, que é o primeiro passo ali do ciclo do nitrogênio, bactérias do tipo Rhizobium, nas raízes das leguminosas, transformam o nitrogênio, absorvidas do ar, né, em amônia, NH3. Depois a gente tem o processo de nitrificação, que é feito em 2 etapas. Primeiro, por bactérias quimiosintetizantes. Primeiro, a gente tem a nitrosação, que é a amônia sendo transformada em nitrito, NO-2. E depois, a nitração, que é o nitrito sendo transformado em nitrato,
NO-3. Aqui é onde a planta finalmente come esse nitrogênio, absorve esse nitrogênio. Depois vai ter o processo de assimilação, a planta absorve o nitrato e os animais a obtêm ao comer a planta. Depois a gente tem a desnitrificação, que é onde as bactérias desnitrificantes devolvem o nitrogênio para a atmosfera, fechando esse ciclo. Um outro ciclo também é o ciclo do carbono, em curto prazo, envolve a fotossíntese, a retirada do dióxido de carbono da atmosfera e a respiração, a decomposição, devolvendo esse dióxido de carbono. E também tem a longo prazo, envolve o carbono estocado em combustíveis fósseis, petróleo e carvão. A queima desses combustíveis libera um carbono que estava preso há milhões de anos, causando um desequilíbrio do efeito estufa, que a gente conhece como aquecimento global. Faltou eu citar algumas relações ecológicas ali, naquela parte geral que eu estava falando, mas eu mencionei as principais, as que mais caem, né? Mas agora eu vou mencionar todas. Harmônicas, ninguém sai perdendo. Quais são? 3. Mutualismo, protocooperação e inquilismo. Mutualismo, quem faz o mutualismo? Os líquens. Alga mais fungo, a junção de alga mais fungo. A alga faz fotossíntese e dá comida ao fungo. O fungo retém umidade e protege a alga. Se separar, os dois vão morrer, certo? Então, ambos precisam do outro. É uma relação obrigatória, como eu falei naquela hora. Protocooperação. Anema do mar e caranguejo anemita, um exemplo. A anema protege o caranguejo com tentáculos e ganha transporte e resto de comida do caranguejo. Se separar, ambos sobrevivem. É uma relação facultativa, pode ou não acontecer, mas geralmente acontece. E por fim, inquilismo. Um exemplo são as orquídeas em árvores. A orquídea usa a árvore apenas como suporte para pegar luz, sem sugar a seiva da árvore. No que tange às desarmônicas, pelo menos uma sai perdendo, a gente tem o amensalismo e parasitismo. Amensalismo, um exemplo é a maré vermelha. Algas liberam toxinas que matam peixes. A alga não ganha nada com a morte do peixe, mas o peixe morre, ganhando a morte, né? Eu não quero nem ir. Outro exemplo, fungo penicillium matando bactérias. Origem da penicilina. Parasitismo, carrapato e cão, acho que é o mais que a gente consegue lembrar mais facilmente. Esse processo a gente chama de ectoparasita, ou tênia e humano, endoparasita. O objetivo do parasita raramente é matar o seu hospedeiro, né? Rápido, pois ele precisa dele vivo para conseguir morar, para conseguir ali o que ele quer, sabe? Então, ser parasita ali. Um outro ponto que eu queria tocar com vocês é sobre rotação de culturas, que eu citei rapidamente naquele momento, que é uma técnica inteligente. É uma técnica agrícola, sustentável, que evita o esgotamento do solo e reduz a necessidade de fertilizantes químicos. Como é que vai funcionar isso, Lai? Em vez de plantar apenas milho todo ano, processo chamado monocultura, o agricultor alterna as espécies. O segredo está em intercalar uma planta exigente em uma leguminosa, como feijão, soja ou ervilha. E por que as leguminosas? Elas possuem nódulos em suas raízes chamadas bactérias Rhizobium, aquelas que fazem o ciclo do nitrogênio, né? Essas bactérias fazem a fixação do nitrogênio, deixando o solo rico em nitrato naturalmente, que é onde ela usa o nitrogênio, né? O processo que ela usa o nitrogênio. Vantagens: recuperação do solo. O nitrogênio deixado pelas leguminosas serve de adubo natural para a próxima plantação, por exemplo, trigo. Quebra do ciclo de praga. Se você planta a mesma coisa sempre, os bichos que comem aquela planta se multiplicam. Se você muda a cultura, a praga fica sem alimento e morre. E biodiversidade do solo, melhora a estrutura física e biológica da terra. Então, sempre que uma questão do Enem falar em diminuir o uso de fertilizantes sintéticos, lembre-se da rotação de culturas, ou fixação biológica do nitrogênio, que vai funcionar a fim de combater isso. Agora nós vamos fazer um quiz de 5 questões, uma sobre rotação de cultura, ou 2 sobre ciclo do nitrogênio e 2 sobre relações ecológicas. Estilo Enem. Mas é muito importante que vocês treinem bastante em casa sobre esses assuntos. Não é porque ecologia é o assunto básico de biologia no Enem, que realmente é básico. Muitas vezes o Enem envolve questões mais complexas, como impactos ambientais, interpretação de texto, toda uma contextualização a fim de deixá-la um pouco mais avançada. Então, treine diferentes níveis dessas questões para estar 100% preparado para a prova em novembro. Primeira questão, tente responder em casa, tá? Para depois continuar o vídeo e ver a resposta. Um agricultor percebeu que, após sucessivos plantios de milho em uma mesma área, nossa, gente, péssima na visão, a produtividade caiu drasticamente e o solo tornou-se pobre em nutrientes. Para recuperar a fertilidade da terra sem uso excessivo de fertilizantes sintéticos, um técnico agrícola sugere a rotação de culturas utilizando leguminosas como feijão. Nem sempre vai vir assim, rotação de culturas, tipo, diretamente o tema da questão, tá? Geralmente eles fazem um enrolo todo. Mas aqui é mais de boa. A eficácia dessa técnica deve-se ao fato de que as leguminosas, letra A, possuem raízes profundas que buscam água em lençóis freáticos, umedecendo o solo para a próxima cultura. Letra B, associam-se a bactérias fixadoras que transformam o nitrogênio atmosférico em compostos assimiláveis pelas plantas. Letra C, atuam como decompositores rápidos de matéria orgânica, acelerando a formação da camada de humus. Ou letra D, liberam substâncias alelopáticas que impedem o crescimento de ervas daninhas, competidoras do milho. Dica, pense na relação simbiótica que ocorre nas raízes das plantas como feijão e soja. Bom, a resposta correta é a letra B. Associam-se a bactérias fixadoras que transformam o nitrogênio atmosférico em compostos assimiláveis pelas plantas. As leguminosas possuem nódulos radiculares com bactérias de gênero Rhizobium, que realiza a fixação biológica do nitrogênio, enriquecendo o solo naturalmente. Segunda questão. O ciclo nitrogênio é fundamental para a síntese de proteínas e ácidos nucleicos nos seres vivos. No entanto, a maioria dos organismos não consegue utilizar o nitrogênio gasoso, N2, diretamente da atmosfera. No processo de nitrificação, ocorre a transformação da amônia em nitritos e posteriormente em nitratos. As bactérias responsáveis por converter o nitrito em nitrato, forma que é preferencialmente absorvida pelas plantas, são as Rhizobium, não. A Rhizobium, ela
ela faz parte do primeiro processo, tá? Aqui eles estão perguntando qual são os tipos de bactérias responsáveis por converter o nitrito em nitrato. Aqui a gente vai mudar. Vai ser Nitrobacter. O nome mesmo já vai relacionar isso. A Nitrobacter realiza a segunda etapa da nitrificação, transformando o nitrito em nitrato. A Rhizobium atua na fixação biológica, transformando N2 atmosférico em amônia nas raízes das leguminosas. Terceira questão. Em sistemas de tratamento de esgoto, o excesso de matéria orgânica pode levar à liberação de grandes quantidades de amônia no ambiente aquático, causando toxicidade para os peixes. Para mitigar esse impacto, utilizam biofiltros contendo colônias de micro-organismos que oxidam esses compostos nitrogenados. A manutenção de um ambiente aeróbico nesses biofiltros é essencialmente para que ocorra a letra A, desnitrificação que transforma o nitrato em gás de nitrogênio. Letra B, amonificação que converte proteínas em resíduos amonicais. Letra C, nitrificação que oxida a amônia em formas menos tóxicas e assimiláveis. Ou letra D, fixação biológica que captura o nitrogênio do ar para a água. Dica. Lembre-se que a oxidação química exige a presença de um agente oxidante como o oxigênio. A resposta correta é a letra C, nitrificação, que oxida a amônia em formas menos tóxicas e assimiláveis. A nitrificação requer oxigênio para que as bactérias quimiosintetizantes oxidem a amônia em nitrito e depois em nitrato. Penúltima questão. O líquen é um organismo duplo formado pela sucessão estreita entre fungos e algas, ou cianobactérias. Nessa relação, as algas produzem matéria orgânica via fotossíntese, enquanto os fungos garantem a proteção e a absorção de água e sais minerais para o conjunto. Caso os simbiontes sejam separados, ambos perdem a capacidade de sobreviver no ambiente original e morrem. Essa relação ecológica é classificada como mutualismo. O mutualismo é uma relação harmônica obrigatória, onde ambos os indivíduos se beneficiam e tornam-se dependentes um do outro. E, por fim, determinadas espécies de formigas vivem em árvores do gênero Cecropia, em baúbas. As formigas protegem a árvore contra herbívoros e cortam trepadeiras que poderiam sufocá-la enquanto a planta fornece abrigo em seus troncos ocos e alimento através de glândulas especiais nas folhas. Embora ambos se beneficiem muito, em algumas situações as espécies podem sobreviver isoladamente. Essa interação representa um exemplo de protocooperação. A protocooperação é uma relação harmônica facultativa, onde ambos se beneficiam, mas podem viver separados. Não é uma relação obrigatória como o comensalismo. Bom, meus amores, espero ter ajudado com vocês com esses exercícios, e treine muito em casa, tá? Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Se você tiver um macete extra que eu não citei aqui, coloca também pra ajudar outros vestibulandos. Um beijo, e semana que vem a gente vai falar sobre citologia, que é um assunto também muito comum na prova do Enem de biologia, então não percam.